Ao contrário do que o nome pode induzir, 13 espiãs demais nunca se limitou a ter somente esse número de espiãs na equipe. Tanto isso é verdade que o nome original do desenho é Totally Spies, o que ficaria algo como totalmente espiãs. É um nome ruim, mas isso significa que pode haver uma quarta espiã. Bem, é mais complicado do que isso. Já houveram vários outros espiões, e até a Lara Croft entrou nessa história. Então já vai deixando o like no vídeo, e se você é novo aqui no canal, se inscreva. A Britney surgiu no episódio Alex the Meat. Nesse episódio, a Alex andava muito atrapalhada, cometendo vários erros que as impediram de capturar o vilão. E justo nesse dia, o Jerry apareceu para apresentá-las a uma nova espiã, a Britney, que era muito inteligente, bonita e educada, e agora ela iria ajudar na missão. Com a Britney na equipe, Alex se sentiu muito mal, uma espiã que não poderia ajudar o grupo, já que ela sempre estava cometendo erros bobos. Ela se demitiu ao ver que com a Britney, a Whoopi não precisava mais dela. Demitir? Você não pode se demitir! A Britney realmente era uma ótima espiã, mas todos cometem erros. Sem a Alex na equipe, elas acabaram sendo pegas pelo raio de lentidão do vilão do dia, o Willard. O problema do cara é que as pessoas estavam muito rápidas, e isso antes do TikTok. Fora do grupo, estudando sobre as moléculas, a Alex descobriu algo que poderia ajudar a desfazer o raio de lentidão. Então ela voltou para a equipe a tempo de salvar as outras espiãs, que estavam em slow motion. E agora todos estavam preparados para aceitar a Britney na equipe. Elas só não contavam que a Britney estava fazendo um treinamento, e que ela seria enviada para uma outra equipe. Sim, a WHOOP, que é a sigla para World Organization of Human Protection, não teria esse nome tão presunçoso se eles tivessem somente 13 espiãs. Mas a Britney não desapareceu por aí. Os episódios seguiam uma certa cronologia, e ela apareceu várias outras vezes, como no episódio em que o avião dela caiu por uma estranha interferência a caminho da prisão da Whoopi, uma ilha onde ficavam os vilões realmente barra pesada. Alice, Pam e Grimson foram as espiãs da Whoopi que apareceram de surpresa no episódio Espiã vs Espiã. Elas chegaram invadindo uma missão subaquática e resolveram um problema que a Sam, a Alex e a Clover não estavam dando conta. Elas se apresentaram como espiãs da Whoopi, e o Jerry confirmou a história. É que elas estavam desaparecidas há mais de 7 anos. O vilão Edison as mantiveram presas em uma ilha por todo esse tempo, mas agora elas estavam de volta, e para ficar. Seriam espiãs da Whoopi como nos velhos tempos. Mas tinha algo muito estranho no ar. Rapidinho as espiãs as questionaram sobre como elas conseguiram fugir dessa ilha e por que elas não prenderam esse vilão. Mas nisso elas compraram uma briga feia. Na próxima missão elas foram sabotadas, e agora elas é quem estavam dadas como desaparecidas. Alice, Pam e Grimson iriam assumir o lugar delas. De fato, elas não estavam do lado do bem. O vilão Edison, o mais novo chefe delas, as manipulavam com um chip de controle de comportamento. Agora ele também tinha as suas próprias espiãs, e poderia cometer vários crimes para ficar rico. Mas o plano dele era bem mais complicado do que isso. Ele iria mudar a rotação da Terra para poder controlar quem teria ou não tempo de sol. Um pouco megalomaníaco. Ao invés disso, ele poderia usar esse chip de controle de comportamento em mais pessoas, talvez fazer elas roubarem por ele. Vai entender a mente do cara. As espiãs que estavam desaparecidas voltaram para um combate final. Elas derrotaram Edison e libertaram as antigas espiãs desse chip dele. Já que essas antigas espiãs não estavam do mal de verdade, agora elas poderiam entrar para a equipe. Mas para surpresa do Jerry, elas recusaram o convite. Elas já estavam cansadas dessas loucuras de espiãs. Iriam seguir uma vida normal. Uma outra espiã que viu que essa vida de cumprir missões é muito difícil e resolveu se demitir do cargo foi a Mandy, a garota mais irritante do desenho. Talvez você não se lembre, mas ela também já foi uma espiã, usando o catsuit rosa. Isso aconteceu no episódio Cafezinho Indigesto, em que ela flagrou as meninas chegando no colégio de paraquedas. Simplesmente isso. E para piorar, tinha um comunicador de hologramas, que ativou com uma chamada da Alex, que estava presa em uma árvore. A Mandy estava certa que tinha algo muito estranho com elas, mas como elas não queriam revelar o segredo, ainda mais para Mandy, elas tentaram sair fora dessa situação. Mas a Mandy seguiu elas até o momento em que o Jerry acionou a passagem para Whoopi, e a Mandy caiu junto. O Jerry ficou impressionado como ela conseguiu se esconder ali e ouvir toda a conversa sem ser percebida. E para o desespero das meninas, o Jerry resolveu convidá-la para fazer parte do time e embarcar em uma missão. Ele já estava procurando por uma quarta espiã, e como elas se conheciam, o Jerry pensou que elas eram amigas, e que a Mandy seria uma candidata perfeita para o cargo.
Além de não ajudar na missão, ela também não entendeu a parte de que isso era um segredo, e foi para a faculdade vestida com catsuit, querendo revelar para todo mundo que ela agora estava em uma posição muito importante. Mas depois de ver que isso não era brincadeira e que as missões poderiam ser bem estressantes e perigosas, ainda mais para ela que é muito vaidosa, ela implorou para ser demitida e ter a sua memória apagada. No episódio Homem ou Máquina tivemos uma outra espiã aposentada, e também um outro vilão com um plano sem pé nem cabeça. Alguém estava causando acidentes pelo mundo todo. Na verdade, eram os líderes mundiais que estavam decretando novas leis perigosas. O Jerry sabia que alguém estava por trás disso tudo, e de alguma forma manipulando esses líderes. E finalmente o presidente do Brasil mandou cortar os cabos de uma ponte pêncil. Ônibus cheios de turistas foram deixados balançando sobre águas infestadas de crocodilo. Então ele mandou as espiãs para o Japão. Uma antiga espiã da Whoop, a Keiko, era esposa do imperador japonês, e através dela as espiãs poderiam investigar tudo isso mais de perto. E assim, elas descobriram que o imperador japonês tinha sido substituído por um animatronic, igual a todos esses outros líderes que estavam decretando leis radicais. Infelizmente a Keiko só ajudou as espiãs nessa parte de ficar mais perto das pistas, e com alguns antigos equipamentos de espião. Não deu pra ver ela com o catsuit roxo que ela usava na época da Whoop, que deu pra ver no perfil dela que o Jerry mostrou. E nesse episódio, mais estranho do que a Keiko, que não tinha percebido que o seu marido foi substituído por uma animatronic, era o vilão, que já tinha morrido, mas que para se manter imortal de certa forma, ele criou uma animatronic para substituí-lo, e continuar com seus planos de deixar o mundo mais radical. Uma coisa muito estranha de ser espião é que o desenho diz que isso é algo que está no DNA da pessoa, de forma literal. É por isso que tinha um vilão que criava experimentos anti-espiões, só que eles não funcionavam muito bem. No episódio Totalmente Desmascaradas, as mães das espiãs apareceram de surpresa da Europa para visitar as suas filhas em Malibu, e acabaram pegando elas vestidas com catsuit de espiã. Elas até tentaram inventar uma desculpa, mas como o Jerry trouxe todo mundo pelo tubo de sucção da Whoop, não teve muito jeito de negar que elas eram espiãs. O problema é que antes disso, na missão contra o cientista maluco, a Alex resolveu pegar uma amostra de seus experimentos para levar para o Jerry analisar. Só que ela perdeu isso no caminho de casa. Ele caiu na piscina da Mandy e começou a fazer efeito. As mães das espiãs não gostaram nada dessa história de missões secretas ultra perigosas e fizeram com que elas se demitissem do cargo. E nisso a Mandy e suas amigas vieram atacando. A Mandy, que estava sob o efeito desse soro do cientista maluco, podia detectar que as suas rivais eram espiãs. Muita coisa aconteceu nessa história. Na verdade, era um especial de 3 episódios. As espiãs chegaram a ser soterradas por uma avalanche, e novamente foram dadas como desaparecidas, sem muita esperança de encontrá-las. Mas o Jerry resolveu iniciar as buscas, e as mães das espiãs, muito preocupadas, queriam ajudar. E o Jerry disse que se elas quiserem ajudar, elas teriam que se tornar espiãs, passar por todo um teste. E elas aceitaram, sem muita dificuldade elas passaram no teste e se tornaram espiãs. A Stella com catsuit rosa, a Gabriela com catsuit verde claro e a Carmen com o azul escuro. Esse teste pode até parecer fácil, mas existe um espião reprovado pela Whoop que não aceitou muito bem isso e resolveu se tornar um vilão em busca de vingança. E abandonar minha missão de vingança para expandir a Terra até que exploda? Não, sem chance. O catsuit rosa é o que mais repete. A mãe do Jerry costumava usá-lo. Nos seus tempos de juventude, a mãe do Jerry era uma espiã, e ela tentou voltar com essa vida de emoções quando o irmão gêmeo do mal do Jerry, o Terrence, fugiu da cadeia e tomou o controle da Whoop. Até que a mãe do Jerry conseguiu ajudar bastante, só que ela viu que o tempo tinha passado, e na condição física dela, ela não poderia mais manter uma rotina tão cansativa. Também tivemos espiões masculinos. O Blaine foi o namorado da Clover, um jogador de vôlei que apareceu no episódio A Vovó, em que eles se conheceram e de forma estranha ele mostrou interesse pela Clover. A Sam e a Alex disseram que ele era basicamente uma versão homem da Clover, vindo de um universo paralelo, já que ele parecia gostar de tudo que ela gostava. No episódio Outro Namorado do Mal, é revelado que ele se aproximou da Clover para eliminá-la. Isso aconteceu porque ele foi contratado anonimamente por alguém que disse que a Clover era do mal, e espionando ela em suas missões, ele acabou interpretando errado as coisas que ele viu. Então ele foi com o plano de derrotar a Clover até o final. Só que eram 3 contra 1, e ele foi derrotado. Ele descobriu que a Clover era do bem e se tornou um agente da Whoop, e apareceu em mais outros episódios, usando catsuit preto, com detalhes em vermelho.
Só que ele e a Clover acabaram terminando o namoro. Depois disso ele chegou a namorar a Mandy. Também com catsuit preto, só que agora com detalhes em azul, tem o Jim, que também ajudou o lado do mal em uma missão. Ele é um agente super habilidoso e muito focado, e conseguiu enganar a todos fingindo que ele tinha feito um acordo com o Terrence, aquele irmão gêmeo do mal do Jerry. Tudo era parte de um plano. Ele continuava sendo um espião leal a Whoop. Nesse episódio, as espiãs estavam em um evento por causa de uma suposta promoção que elas receberam da Whoop, e lá elas participaram de um treinamento com seus novos instrutores. E um deles era Lara Croft, como podemos confirmar nesse pôster em que eles parodiam o nome do jogo Tomb Raider, que virou Spy Raider. Ela apareceu na forma de um holograma, mas isso não impediu que eles tivessem uma luta muito da hora. Com a 7ª temporada de 13 Espiãs Demais que vai chegar em 2024, será que vai ter muita coisa boa relacionada a esses personagens que já apareceram antes? Porque eu tenho a impressão que eles vão repaginar toda a série. E eu realmente quero que eles façam isso, deixem o desenho com uma história mais contínua. Seria bacana. Comente aí se você quer assistir essa nova temporada, deixe o like no vídeo, se inscreva no canal